Primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, fazendo a correção do dever de casa. Na nossa última aula, eu solicitei que vocês fizessem as questões 17, 18 e 19 da página 35. Então, vamos abrir a nossa apostila na página 35 para iniciar a correção do dever de casa. Bem, todas essas questões, as questões 17, 18 e 19, elas trabalham com o conteúdo abordado na aula passada, Nós vimos a estrutura das palavras, os morfemas que formam as palavras, tá? E aqui na questão 17, nós vamos começar destacando o radical das palavras. Como nós vimos na aula passada, o radical é a base da palavra, é o morfema que carrega o significado da palavra, E é ele que vai aparecer, justamente por ser o morfema que carrega o significado da palavra, é ele que vai aparecer em todas as formas, derivadas dessa palavra, tá? Bem, então vamos lá. Começando aqui por menininho. Olha só, para a gente identificar o radical, a gente precisa sempre pensar também, em outras palavras que têm a mesma base, Então, por exemplo, menininho, menino, menina, menininha. Qual é o morfema que aparece em todas essas palavras? É menin, não é isso? Então, a gente vai tirar o inho, e o radical é menin, Esse in indica o quê? Diminutivo, Menininho, menininha, pezinho, A gente tem o inho, sempre significando o quê? Diminutivo, tá? Então, menin é o radical, que é a parte da palavra que aparece em menina, em meninice, em meninada, em meninão, Em todas as palavras que têm a mesma origem, tá? E florada. Florada a gente vai destacar como radical flor, Que aparece também em florido, por exemplo, floral, não é isso? Então, todas essas palavras têm o mesmo radical, flor. E força, qual é o radical de força? Olha só, vamos pensar em palavras, que tenham essa ideia de força também, esforçado, esforçar, O que aparece em esforçado, Esse force, Então, vamos tirar o A e o resto é o radical. Carta, gente, vamos pensar em outra palavra que tem o mesmo radical de carta? Carteiro, por exemplo, Olha só, carteiro, então o que aparece em carta e em carteiro? O carte, não é isso? Esse é o radical. E gordo, gente, vamos pensar em outras palavras, que tenham o mesmo radical? Gordo, gordura, gordice. O que aparece em todas essas palavras? Gorde. Então, gorde é o nosso radical. Ah, mas por que o radical não pode ser gordo? Em gordura, o O já não aparece, Aparece o gorde. Esse é o radical. E realmente o radical é real. Que aparece em realmente, aparece em realidade, Então é real. Beleza? Questão 18, vamos lá. Indique os elementos mórficos dos nomes abaixo. Aqui nós vamos ter de reconhecer todos os morfemas, não apenas o radical. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa sempre começar pelo radical, E depois ver os afixos que se somaram a esse radical na formação da palavra em questão. Então aqui a gente tem garota. Vamos pensar em outras palavras com o mesmo radical? Garoto, garotada, Então qual é o radical? Garote, E esse A é o quê? Uma desinência de gênero, porque indica que a palavra está no gênero feminino. Altos, olha só, altos, altura, altão, Nossa, fulano é altão, Altura, o que a gente tem em comum aqui? Alt, não é isso? Tá? E aí depois do alt, a gente tem o O, que é uma vogal temática, Que se junta, a vogal temática é aquela que se junta ao radical, Para que a partir daí sejam colocados afixos.
né? E aí a gente tem o afixos ou desinências, né? E aí a gente tem o S, que é a desinência de gênero, indica que essa palavra, gênero não, desculpa, de número, que indica que essa palavra está no plural, tá? E loiro, gente, olha só, loiro, loirão, loira, o que a gente tem em comum em todas essas palavras? Loirice, o loire, não é isso? Então, L-O-I-R, radical. O é o que? A vogal temática, tá? Vocês podem considerar também, porque há autores que consideram dessa forma, que esse O é uma desinência de gênero, porque indica que a palavra está no masculino. Então, alguns autores consideram dessa forma. Outros autores já colocam esse O como vogal temática, tá? E colocam apenas o A, né? Como esse O seria a forma neutra, colocam apenas o A, né, como desinência de gênero. Então, se fosse loira, o A seria desinência de gênero, mas loiro é a forma neutra, a forma básica, então esse O é vogal temática. Mas se vocês quiserem, também podem considerar que esse O é desinência de gênero, e a gente teria uma desinência de gênero para o masculino e outra para o feminino, tanto faz, tá bom? Tímido, gente, olha só, tímido, tímida, timidez. O que a gente tem em todas essas palavras? Tímide, né? É o elemento que se repete, então ele é o radical. O é, mais uma vez, né, uma vogal temática ou, para alguns autores, uma desinência de gênero, porque está indicando o quê? Masculino. E meninos, a gente tem menin, que é o radical, né, que aparece em menina, meninada, meninice, o vogal temática ou desinência de gênero, né? E esse S é uma desinência de número, indica que a palavra está no plural. Bem, para concluir, na questão 19, né, nós precisamos acrescentar afixos, né, podem ser prefixos, sufixos ou os dois, nos nomes aqui indicados para formar verbos. Então vamos lá. Qual o verbo que a gente pode formar a partir de noite? Anoitecer, né? Rica, enriquecer. Gesso, engessar. Tarde, entardecer. E verde, esverdear. Percebam que em todos esses casos nós colocamos um prefixo, ou seja, um elemento antes da palavra, e um sufixo, um elemento colocado depois aqui da palavra. Ó. Noite, anoitecer. Rico, enriquecer. Gesso, engessar, né? E percebam que esses verbos indicam processo, né? Anoitecer é um processo, enriquecer, engessar, entardecer e esverdear. São processos, né? Esse sufixo, ser no final, né? Ele indica um processo, ok? Então, o que é anoitecer? É um processo de tornar noite, tá? Assim como enriquecer, né? Entardecer, tá? Esverdear e engessar também indicam, né, algo processual, contínuo, né? Mas não terminam em ser, esse ser, né? Bem, é isso, por hoje é só, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar com os processos de formação de palavras. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar ao final desse vídeo a descrição da atividade devolutiva e do dever de casa da semana, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima aula. Tchau!